Sim. Tá bom. Vamos lá. Podemos continuar? Então, é assim, a gente está agora em Psuquei de Zimra. E só voltando um pouquinho, a gente falou que a parte dos Korbanot é o Olam Ha'asiyah, que é o mundo prático, certo? O mundo material que a gente vive. E agora a gente vai para o segundo degrau da nossa escada, que é... Agora a gente vai para o segundo degrau, que já é o lado emocional das pessoas, certo? Antes a gente viu o lado físico, agora a gente vai para o lado emocional. Daqui saiu uma alahá, de que em Psuquei de Zimra é bom você se mexer. Tem que estar se mexendo. Quando está se mexendo, você está vivendo a coisa. Então, quando faz Psuquei de Zimra, se mexer um pouco para frente, não precisa ficar fazendo um monte de tnuot, mas é se mexer um pouquinho para frente e para trás, a partir do Odu, certo? Daqui veio o movimento. Então hoje a gente vai continuar no Mizmor Shir Hanukat Habayit de David. Aí nessa... Todo mundo tem? Certo. Esse Mizmor Shir Hanukat Habayit de David, ele aparece no Teilim. É o Perek Lamed de Teilim. Como a gente vai ver, tem vários prakim de Teilim que vão vir aqui. A maioria deles escritos por David HaMelech. O que é esse Mizmor Shir Hanukat Habayit de David? Por que ele aparece aqui? Então... ele aparece por causa dos Mekubalim. Assim os Mekubalim falaram que tem que falar esse Mizmor, que tem um tikkun muito grande de falar. Tinham Sidurim antigos que ele não aparecia, mas os Mekubalim colocaram, por isso no nosso Sidurim ele já aparece, esse Perek de Teilim. Certo? Ele aparece em várias situações, na Israel acaba falando em várias situações. Na época do Beit HaMikdash, Yerushalayim, ela tem uma Kedushá especial. Que tem tipos de korbanot você pode comer só em Yerushalayim, ou dentro das muralhas. Então, se quisessem aumentar Yerushalayim, para poder comer o korban numa área maior, o Maaser Sheni, eles tinham que juntar o Sanedrin, profetas e parte do povo, e enquanto eles aumentavam Yerushalayim, eles falavam esse Mizmor Shir Hanukat Habayit. Então ele aparece em vários lugares, ou tem outra mitzvah de Bikurim, por exemplo. Mitzvah de Bikurim é o primeiro fruto que nasce, e cada pessoa tem que pegar o primeiro fruto que nasce no pomar dele e levar para Yerushalayim. Quando ele leva para Yerushalayim, ele falava esse Mizmor. Parece na Mishnah que era uma festa inteira. Todo mundo que chegava com Bikurim, todo mundo que estava em Yerushalayim e viu o cara chegando, tinha que parar o trabalho e receber ele que está trazendo as frutas para Yerushalayim, e falavam esse Mizmorim de Mizmor Shir Hanukat Habayit. Ele aparece em vários lugares, esse Mizmor. Ele foi colocado aqui na nossa Tefilá, antes do Baruch She'amar, certo? Então, o que fala o Mizmor? Vamos ler ele um pouquinho e entender do que ele está falando. Então, começa o seguinte: Mizmor Shir Hanukat Habayit le David. É um Mizmor que David HaMelech escreveu para Hanukat Habayit, para o começo, para a construção da casa. Agora, Beit HaMikdash, geralmente Bait no Tanakh é o Beit HaMikdash. A casa é o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash foi construído por Shlomo, não por David HaMelech. David HaMelech não construiu ele. E assim o Navi vem e fala para ele: olha, você fez muitas guerras, você matou muita gente, tá bom que você fez por bons motivos, você tinha permissão do Beidin para ir para a guerra e tal, mas no fim você acabou matando muita gente, não é bonito você construir o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash vai trazer vida para o mundo e você acabou matando muita gente, então você não vai construir. Então não foi David HaMelech que construiu, como ele escreve um Mizmor para ser falado no Hanukat Habayit, na construção da casa. Ele já tinha falecido. O que é escrever um Mizmor? Porque muitos começam com Mizmor. Então, Mizmor é um cântico, uma música. Ele escreve uma música, certo? Aparece na Gemara que tem alguns que está escrito Mizmor le David e alguns está escrito le David Mizmor. A pergunta é de onde começou. Se David HaMelech começou a escrever e de repente ele teve uma inspiração divina, um Ruach HaKodesh, ou se foi o contrário, ele teve um Ruach HaKodesh e escreveu. Mas isso daqui vem dele. É diferente dos Nevim. A gente tem o Tanakh. O que é Tanakh? O que significa a palavra Tanakh? Tanakh era Sheitevot de Torá, Nevim, Ktuvim. É a Torá que é o Chumash, Hamshach Humshei Torá, que a gente lê na sinagoga. Nevim são os profetas, ou um pouco de histórias também. Yoshua, Shoftim, Shmuel, Melachim. E Ktuvim são vários livros diferentes. Tem Teilim, Mishlei, Kohelet, Yov. Tem vários livros que formam os Ktuvim. Os Nevim, eles recebiam uma profecia, vinha de cima e eles falavam. Os Ktuvim era do lado contrário. As pessoas que escreveram os Ktuvim, eles tinham uma inspiração divina que vinha deles, eles começavam a escrever, e aí eles continuavam escrevendo com uma inspiração especial. Então, David HaMelech, quando ele escreveu o Teilim, muitos começam dele, o sentimento dele, o que ele passou, e a gente tenta pegar esse pequeno Teilim e se conectar um pouco com isso. Tá bom? Então, esse é o Mizmor Shir Hanukat Habayit le David, ou seja, é um Mizmor
que David escreveu, para quê? Para Hanukkah Bait, quando o Beit HaMikdash fosse inaugurado. Agora, ele não estava na inauguração, então tem algumas explicações. Rashi fala que ele escreveu para quando acontecesse a inauguração. Ele não ia estar, mas ele já escreveu para quando acontecesse, falassem esse Mizmor. Então, o Mizmor diz o seguinte, esse Mizmor, Shir Hanukkah Bait David, acho que os Faradim não falam, se eu não me engano, tem um Sidur Faradim. Os Faradim não falam esse primeiro passo com Mizmor, Shir Hanukkah Bait David, porque não tem muita conexão entre o que vai ser escrito depois no Mizmor e essa primeira frase. A ponto de que tem alguns mefarshim que falam que essa primeira frase não foi David HaMelech que escreveu. David HaMelech escreveu Aromimcha Hashem Kidilitani, a continuação, e depois, quando foi juntado o Teilim, acrescentaram essa frase, para falar que David HaMelech que escreveu. Então, se não me engano, os Sidur Faradim, eles começam de Aromimcha Hashem do segundo passuco. Bom, agora vamos ler e entender um pouquinho o que está acontecendo aqui com David HaMelech. Muitos dos Pirkei Teilim é a história. David HaMelech, ele está vivendo alguma coisa, ele fala o que ele sentiu nesse momento, o que ele fez, como ele agiu, e escreveu isso depois. Vamos ver o que está acontecendo assim, aqui. Então fala o pasuk, Aromimcha Hashem kidilitani velo simachto ivaili. Aromimcha Hashem, eu vou levar Hashem, eu vou louvar ele, kidilitani, porque ele me levou. Eu estava num lugar muito baixo e eu fui levado para cima. Já vamos ver porque, onde ele estava, o que aconteceu. Os meus inimigos que queriam que eu continuasse sofrendo não ficaram contentes porque esse me levou. Certo? Ele está aqui já um começo, ele começa agradecendo. Logo ele vai falar por quê. Hashem Elokai, Shivati Elecha Vatir Paeni. Hashem Elokai, Shivati Elecha, eu rezei para você, eu pedi para você, Vatir Paeni, você me curou. Então aparentemente David HaMelech ele estava muito doente, certo? O Ibn Ezra fala que esse Hanukkah Bait, no Beit HaMikdash, é uma casa que David HaMelech próprio construiu. E quando ele estava construindo, ele ficou muito doente, e aí ele começou a rezar para Hashem para passar por essa doença, para não sofrer, e quando ele foi curado, Shivati Elecha Vatir Paeni, eu rezei para você e você me curou, você me salvou. Certo? Então David HaMelech ele fez um Mizmor quando ele passou por essa situação. Cada um passa por situações diferentes na vida. David HaMelech, quando ele passou por isso e rezou para ser curado, ele escreveu esse Mizmor. Hashem elita min sheol nafshi, chiitani miar dibor. Hashem, de novo, ele está sempre falando com Hashem. Elita min sheol nafshi, se salvou a minha nefesh, a minha alma e o corpo do Sheol. Sheol é traduzido em português como limbo, quer dizer, alguém que está quase morrendo. Então você me tirou de lá, estava quase morrendo, quer dizer, foi uma doença bem grave, que ele estava quase morrendo, e ele foi tirado de lá. Chiitani miar dibor, você me salvou dos que descem para o buraco. Descem para o buraco é uma expressão para as pessoas que falecem, certo? Então você me deu vida, eu estava lá doente, eu estava sofrendo muito, e eu rezei para você, você me salvou disso, e me trouxe a vida de novo. Por isso ele está fazendo esse Mizmor. Zameru Hashem Hassidah veodu lezecher kocho. Então ele fala agora que isso aconteceu, ele chama muita gente, Hassidah, outras pessoas que passaram por isso possivelmente, ou que reconhecem Hashem. Então todos juntos, odu lezecher kocho, vamos agradecer a Kadosh Baruch Hu, todo mundo junto. Quer dizer, ele não deixa para ele mesmo o agradecimento, a situação que ele passou, ele compartilha isso com os outros. Tem até um Korban especial, que a gente vai falar depois do Baruch Shamar, que é Korban Todah. O que é Korban Todah? É um korban que a pessoa trazia o Beit HaMikdash de agradecimento. Alguém que passou por uma situação de risco. Hoje em dia a gente não tem korban, não, se faz Birkat HaGomel. Certo? Muita gente faz Birkat HaGomel quando você viaja de avião, alguma coisa assim. Esse Birkat HaGomel, ele vem no lugar do Korban Todah. Esse Korban Todah que era trazido no Beit HaMikdash, ele era diferente de outros que ele traziam junto com o korban 40 pãezinhos. Tinha que preparar alguns matzah e pão, uma mistura lá, mas tinha que preparar 40 desses e tinha que ser comido no próprio dia, não podia deixar para o dia seguinte. Por quê? Porque quando o cara vem agradecer, a pessoa vem agradecer, ele tem que chamar um monte de gente para acabar com o pão, você não pode, tem que comer tudo. Então era muito pão em pouco tempo para ele chamar muita gente, fazer uma seudá grande e contar o que aconteceu. Então David HaMelech está falando, olha, eu tive uma salvação, eu rezei, eu fui curado, então eu chamei todo mundo para agradecer na frente de todo mundo. Fala David HaMelech, primeiro ele faz uma comparação de quanto a Kadosh Baruch Hu ele tem raiva e quanto ele dá vida. Quer dizer, o lado bom e o lado ruim. Rega beapo, charonaf é raiva. A raiva de Kadosh Baruch Hu é um rega, que estava no Hidon, acho que teve essa pergunta, certo? Quanto tempo a Kadosh Baruch Hu fica bravo por dia? Um rega, é o tempo de falar rega, um tempo mínimo.
Vechaim birtzono. Mas a vontade dele de dar vida, isso daqui é muito mais comprido, muito mais tempo. Então, David HaMelech, ele fala o seguinte, olha, você estava bravo comigo por algum motivo, eu fiquei muito doente, eu rezei para você e, de repente, a sua vontade mudou e você me deu vida. Certo? Rega Beapó, você teve um momento de raiva comigo, mas depois você me deu a vida. Ele está aqui contando o que foi acontecendo. Agora, isso não acontece, não, às vezes demora muito o processo de cura, mas ele fala que não precisa ser assim. Pode ser que à noite você vai dormir chorando, sofrendo, quando você acorda um dia seguinte de manhã, você já está, Riná é cântico, já está feliz, já está contente. Quer dizer, a cura pode levar um processo, mas a cura que vem de Akadosh Baruch Hu pode ser direto. Certo? Em um segundo você estava sofrendo, de repente, no segundo seguinte, de noite para de manhã, você já mudou completamente a situação. Agora, o que levou David HaMelech a acontecer isso com ele? Ele próprio vem em conta. Por que isso aconteceu comigo? Vani amarti beshalvi balemot leolam. Eu falei, o que é beshalvi? O que significa a palavra shalvá? Então, o hebraico, ele é diferente de outras línguas. Por quê? Porque o hebraico, ele representa, as palavras representam a essência da coisa, a essência do que tem esse nome. Então, muitas vezes você encontra em hebraico palavras que têm dois sentidos e elas são conectadas. Tem a ver uma coisa com a outra, não são só duas palavras que por acaso caíram com a mesma palavra. Então, o que é shalvi? Shalvi tem dois significados. Shalvi é paz, tranquilidade, está tudo bem, está tudo calmo. E shalvi pode ser erro, pode ser engano. Então, David HaMelech fala, Ani amarti beshalvi, quando estava tudo bem, tudo calmo, eu me enganei. Achei que o quê? Balemot leolam, eu nunca vou cair, nunca vai acontecer nada comigo. Essa tranquilidade exterior, parecia tudo ótimo, tudo certinho, me deu uma segurança, uma falsa impressão, não, falsa impressão, certo? Uma falsa impressão de segurança que está tudo ótimo e nunca vou cair, nunca vai acontecer nada de ruim, certo? Assim David HaMelech fala, assim eu sentia. Quando eu tinha shalvá, eu tinha essa tranquilidade exterior, eu acabei fazendo uma shalvá que é um erro, um engano, de achar que essa calma exterior era tranquila, eu não precisava me preocupar com nada. Parece na Gemara que é melhor a pessoa rezar quando ele está saudável para não ficar doente, do que esperar ficar doente para rezar, para voltar a ser saudável. Que é mais fácil você se manter saudável do que depois você estar doente e você voltar. Certo? Então é melhor, quando você está bem, você reza para continuar bem. David HaMelech fala, olha, quando eu estava bem, eu achava que eu estava tranquilo, não preciso me preocupar. Agora eu não preciso rezar, eu rezo quando eu tenho algum problema, não quando eu estou bem. Certo? Geralmente quando a gente chega na tefilá, é para pedir alguma coisa, tem algum defeito, algum problema, então aí eu rezo. David HaMelech fala, esse sentimento de que está tudo tranquilo, está tudo ótimo, não vai acontecer nada, só preciso rezar quando acontecer alguma coisa, ele fala que isso daqui é um erro. Essa calma, esse engano, essa shalvá é um erro. Certo? A pessoa, quando ele está bem, ele tem que rezar para continuar bem. O próprio corpo, ele, de um dia para o outro, de repente pode dar alguma coisa errada. Não é tão claro, tão simples que as coisas continuam em ordem. E aí David HaMelech fala o seguinte, Hashem, bitzonecha emata le'ariri oz, com a sua vontade, você deixou, ariri ele é uma montanha, quer dizer, ele está falando dele mesmo, quer dizer, com a sua vontade, eu tinha meu corpo tudo funcionando bem, tudo ótimo, tudo sem problemas, mas, startafanecha, no momento em que você se escondeu de mim, aí Tinival, eu já fiquei assustado, já começou a dar errado as coisas. Então ele está falando o que aconteceu no passuco anterior, que eu achei que eu estava bem, estava tranquilo, não preciso me preocupar, está tudo ótimo, parnassá, família, filhos, tudo bem. Essa tranquilidade, se nesse momento você fala, então, a Kadosh Baruch Hu não preciso mais, a piada famosa de que o cara está procurando vaga, ele começa a rezar, preciso achar uma vaga, eu preciso, estou rápido, estou atrasado, não consigo achar, deu 1, 2, 3 voltas, ele começa a rezar para achar uma vaga, ele promete 1000 coisas, sai prometendo se eu achar, tal e tal, e aí ele continua dando volta, dá mais uma, encontra uma vaga. Quando ele encontra uma vaga, ele fala, Deus, já me virei sozinho, não precisa mais, certo? Você reza, mas aí quando você consegue, você acha que foi você. Então esse sentimento de segurança, eu não preciso porque está tudo bem, fala David HaMelech, esse foi o meu erro. Porque no momento em que a Kadosh Baruch Hu se escondeu, sumiu da minha vida, aí as coisas começaram a dar errado. Então ele está falando, você tem que rezar já quando você está bem. Quer dizer, talvez esse Mizmor é colocado aqui também meio como preparação para tefilá. Não vai achar que a tefilá é só para vir e reclamar, certo? Tem gente que gosta de vir para tefilá para reclamar de tudo. Tem que agradecer pelo lado bom e tem que pedir para continuar dessa forma. Então esse Mizmor aqui, ele está meio que preparando a gente para tefilá. Elecha Hashem ekra vel Adonai et Hanaan, eu vou rezar para você, certo? No momento no momento em que eu fiquei com problemas, com dificuldades, eu vou rezar.
E David HaMelech, ele tem um argumento para Hashem. Ele não reza Stam. Ele não vem falar, olha, me dá vida. Ele usa algum argumento. Por quê? Certo? É meio que você está pedindo alguma coisa, você tem que explicar por quê. Então David HaMelech tem um bom motivo. Ele fala o seguinte: Ma betza bedami beridetel shachad. O que vai valer? O que vale o meu sangue? Bedami, o meu sangue. Qual o valor dele? Beridetel shachad. Se eu morrer agora e não continuar vivendo. Ayodech Afar, será que o Afar, o pó da terra, que o homem, o ser humano vai voltar a ser o pó da terra, será que ele vai leodot? Será que ele vai agradecer a Hashem? Ayagida Mitech, ele vai contar suas verdades no mundo? Quer dizer, eu estou pedindo vida, por quê? Porque se eu morrer agora, o que você ganha com isso? David HaMelech fala para Hashem, olha, se eu sofrer e morrer agora, não vai sair nada, então você vai ter um corpo lá que morreu e não vai melhorar nada. Então David HaMelech está falando o seguinte, olha, eu entendi o que aconteceu, entendi que teve um erro, eu estou rezando para ter vida, e essa vida eu vou usar para fazer alguma coisa de positivo. Então ele está meio que argumentando, ele está falando, olha, me dá vida porque eu vou usar isso daqui para alguma coisa boa. Tem uma Gemara, acho que eu falei algumas vezes, mas aquela é interessante, que é legal, que aparece que os anjos perguntaram para Hashem, que está escrito na Torá, Loi sapanim veloi kach shochad, é proibido receber suborno. Assim os anjos perguntaram para Hashem, está escrito na Torá, não pode receber suborno. Mas está escrito, por outro lado, Isa Hashem panav elecha, que Hashem ele recebe o suborno de Bnei Israel. Certo? Não pode ser subornado, está escrito na Torá uma proibição, e Hashem ele recebe o suborno de Bnei Israel, está escrito no Pasuk, Isa Hashem panav elecha, Nesiat panim é ser subornado. Então, como pode ser? Você proibiu e você mesmo faz? Não pode. Hashem responde, assim aparece na Gemara, olha, eu escrevi na Torá, Ve'achalta, ve'savata, u'verachta. Você tem que comer, se satisfazer, e aí você faz Birkat Hamazon. E Bnei Israel, eles fazem Birkat Hamazon, mesmo se eles comeram só um kazait ou um kabeitzá. Certo? Quantidade de 27 ou 57 gramas. Quer dizer, eu falei para eles fazer Birkat Hamazon quando você está satisfeito, e eles fazem Birkat Hamazon mesmo quando eles comeram só um pouquinho. Esse tipo de suborno não dá para não aceitar. Assim Hashem fala, assim está escrito na Gemara. Agora, não faz muito sentido. Suborno é suborno, não importa o quanto. Não vai falar, esse suborno é bom demais, se é proibido, não faz diferença. Então a explicação dessa Gemara é o seguinte, os anjos falaram, olha, o problema do suborno qual é? Pega um cara que é criminoso, ele fez alguma coisa, um crime. Quando ele suborna o juiz, então ele não vai receber o onesh, o castigo que ele deveria receber. Se ele não recebe o castigo, então quando ele seguir com a vida dele, o que vai acontecer? Vai continuar na mesma, ele não foi castigado, ele se mantém no mesmo caminho. Certo? A ideia da prisão, teoricamente, é você vai para a prisão, você vê que o que você fez não vale a pena, e quando você volta para a rua, você tenta mudar de vida, porque a anterior não valeu a pena. Então falam os anjos, olha, se você vai receber o suborno, então ninguém vai melhorar, certo? No judaísmo não tem onesh, não tem castigo, tem tikkun, tem o conserto, certo? Não castigo, não é que Deus cobrava com você, ele te castiga só para ver você sofrendo. Ele está te castigando para te dar um tikkun, para te colocar no caminho correto. Então se você aceita o suborno, não vai adiantar nada. Fala Hashem o seguinte, olha, tem uma midá especial que se a pessoa tem, não precisa receber castigo, não precisa receber onesh. Qual é? A karata tov. Se a pessoa reconhece o bem que ele recebe, então não tem por que castigar ele. Pelo contrário, se eu der mais para essa pessoa, se eu der mais vida, mais coisas para ele, então ele vai me agradecer mais ainda. Isso vai fazer ele sentir mais vontade de cumprir a minha vontade. Ou seja, quando a pessoa ele tem a karata tov, ele reconhece o bem, ele não precisa do castigo para entrar na linha. Ele entra na linha recebendo mais. Então David HaMelech fala, olha, se você me matar, eu morrer agora, não vai acontecer nada. Então eu estou reconhecendo que eu fiz um erro, me dá vida, e essa vida eu vou usar ela para alguma coisa boa. Então, nessa situação, a Kadosh Baruch Hu, ele tem que dar a vida para ele. Quer dizer, o argumento de David HaMelech. Certo? Então, o Akarata Tova, a capacidade de reconhecer o bem, faz com que a pessoa ele seja merecedor de mais vida, porque ele vai fazer alguma coisa de bom com isso. Certo? Quando você dá dinheiro para o seu filho, para uma criança, se ele fizer uma coisa boa, você vai dar mais. Se ele usar isso para besteira ou para alguma coisa errada, você não vai dar de novo. Certo? Então, essa é a mesma questão. Então, David HaMelech fala, Ma betza bedami beridedel shachat. O que adianta o meu sangue, se eu morrer agora, você não vai ganhar nada com isso. Aí eu deixo a afar, será que o afar, o pó da terra que é você, vai te fazer alguma coisa, vai te leudot, vai te agradecer? Não vai adiantar para nada. Shema Hashem vechoneni, Hashem li. Então, a Kadosh Baruch Hu escuta o meu pedido, minha vontade, o que eu estou te pedindo, minha tefilá, e me ajude a voltar a ter vida. E aí, acaba o Mizmor falando que realmente o que aconteceu, Afarta mispedi lemacholi, se transformou o meu misped. Misped é o espeto de discurso fúnebre
Você transformou o meu esped, lemachon li, para uma dança, para uma felicidade, uma alegria. Você me tirou do meu luto, do sofrimento que eu estava e me trouxe alegria, certo? Ele pulou de um catsé para o outro, de um limite para o outro. Para que foi feito isso? Para eu falar o seu kavod no mundo. Quer dizer, quando você faz a Seudat Odayah, ou quando você faz o Birkat HaGomel, você está agradecendo em público, então a Kadosh Baruch Hu vê, olha, o que eu ajudei ele valeu a pena, a pessoa fez uma coisa boa com isso, então eu vou ajudar mais, vou continuar ajudando, assim David HaMelech fala, certo? Tudo isso que aconteceu comigo foi para contar o que aconteceu, contar pelo que eu passei e trazer essa brachá, Veloidom, e não vou ficar em silêncio. Hashem Elokai Leolam Odeka. Certo? Esse é o Mizmor, basicamente. Então, o que a gente viu é o básico, que David HaMelech estava doente, e ele foi curado, e ele conta pelo que ele passou, o que ele sofreu, o que causou isso, o que ele rezou, e como isso daqui trouxe para ele a salvação. Agora, tem quem explica que não tem exatamente uma história de David HaMelech doente, a gente não encontra essa história no Tanakh, então a doença, que a gente geralmente explica ela de forma física, pode ser explicada também de forma espiritual. O que é a doença espiritual? É o pecado. Então, David HaMelech, ele fez um het, ele fez um pecado, isso fez ele sentir mal, ele sofreu por causa disso, ele entrou em depressão e não queria sair disso, ele começou a rezar para Hashem para ajudar ele para se libertar desse pecado. E quando Hashem ajudou ele a sair desse, às vezes é um pecado que você sentiu mal com ele, às vezes é uma coisa que você faz errado que você não consegue se liberar disso, você está preso. Certo? Você ficou escravo disso e você não tem como se soltar. Então, quando ele rezou para Hashem para sair disso, para largar esse pecado, ele agradeceu e contou para todo mundo a salvação que ele recebeu, certo? Então, a doença aqui não é necessariamente física, pode ser espiritual, por isso tem duas explicações. Ótimo, tá bom? Esse é o Mizmor Shir Hanukat Abayla David, e aí a gente segue para o Hashem Melech. Vai continuar? Estou sem relógio hoje, só se alguém quiser usar 8h30 mais ou menos, tá bom? Agora, esse Hashem Melech, ele é feito de pé, tá bom? Agora, tem nos Sidurim geralmente está escrito que aqui se fica de pé, Ve'omdim, Ve'omrim. Esse daqui, mesmo que você não está falando, se na sinagoga está todo mundo falando junto, aqui você tem que levantar também. Então, mesmo se você chegou atrasado, você está em outra parte, quando o Hazan vai falar, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Le'olam Ved, todo mundo tem que ficar de pé, mesmo quem não está nessa parte. Agora, é importante notar que esse Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Ved não é um pasuk. São 3 psukim que juntaram em um. Certo? Tem aí não? Deixa eu ver. Tem. Isso. São 3 psukim. Hashem Melech aparece em um lugar no Teilim, no Perek Yud. Hashem Malach no Perek Kaf. E Hashem Imloch Leolam Ved aparece lá para frente. São 3 psukim que foram colocados juntos aqui. Cada um por si só não é um pasuk inteiro, mas uniram os 3. Por quê? O que é Melech, Malach e Imloch? Gramática. Melech, Malach e Imloch. Presente, passado, futuro. Certo? A Malchut de Hashem, o reinado de Akadosh Baruch Hu, ele existe no presente, ele existiu no passado, ele vai existir no futuro, então é isso, por isso juntaram os 3 e colocaram eles juntos. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Ved. A questão do tempo é da nossa visão, certo? O tempo é uma das criações. O Raman fala que o tempo é uma das criações. Então a gente se pergunta, Deus existe sempre? De onde ele apareceu? Quando ele foi criado? Tudo isso é dentro da nosso padrão, da nossa limitação, que existe tempo, existe presente, passado e futuro. Então, quando ele foi criado, onde aconteceu? Mas o tempo é uma das criações, das primeiras criações do mundo. Não aparece em Bereshit, mas é assim o Ramban traz. Aqui a gente repete 2 vezes, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Ved. Geralmente o Hazan fala e todo mundo repete depois. E aí fala o pasuk, Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. Isso daqui já está planejando o futuro, que a Kadosh Baruch Hu ele vai ser rei do mundo inteiro, certo? A gente não busca só reinar a Kadosh Baruch Hu sobre o povo judeu, e sim transmitir isso para todos os povos. Bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. Lá no futuro, esse Hashem echad u'shmo echad lembra a gente do Shema Israel, sim? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem echad. O que significa isso? Que a Kadosh Baruch Hu, ele tem várias formas, cada um vê ele de uma forma diferente. Sim, ele tem vários nomes. Mas no futuro, todo mundo vai reconhecer ele da mesma forma. Hashem Echad, ele é único, o Shmo Echad, e também o nome com o qual chamam ele, com o qual cada um reconhece ele, vai ser um só, certo? Ele não vai ser reconhecido, hoje a gente encontra Kadosh Baruch Hu de formas diferentes, certo? Cada um na sua vida, às vezes encontra ele aqui, ele de outra forma, cada um na sua situação. No futuro, todo mundo vai ver ele de uma forma mais clara.
mas com o nome essencial dele, certo? A Kadosh Baruch Hu tem vários nomes, o principal nome dele, esse que apareceu aqui, Yud Kei Vav Kei, esse é o nome que representa a essência de Kadosh Baruch Hu, todo mundo vai vir a reconhecer esse nome, isso é no futuro. No Shmo Echad. Certo? Tá bom? Aqui, então, a verdade, o que precisa ficar de pé, na verdade, é só o Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, só que logo depois tem o Baruch She'amar, na continuação, que também precisa ficar de pé. Então, já que aqui tem que ficar de pé, e na continuação também, aqui vai junto, certo? Acaba ficando de pé já por tabela. Por isso, em Shabbat, pode sentar, porque o Baruch She'amar vai ser mais para frente, mas aqui a gente vai continuar um pouquinho. No Shabbat, o que entra aqui? No Shabbat, você tem o Hashem Melech, Hashem Malach, vai Hashem Lemelech El Kol Haaretz, que é o que a gente falou agora, e aí, Shabbat, já que tem mais tempo, não pode trabalhar. Então, já que tem mais tempo, colocaram mais para Kim de Teilim. E o Baruch She'amar vai aparecer lá para frente. Certo? É questão do tempo, realmente. Continuando, mais alguns psukim de Teilim. Osheinu Hashem Elokeinu vekabetzenu hagoyim lehodot Hashem kodshecha leishtabech beitilatecha Baruch Hashem Elokei Yisrael min haolam ועד עולם אמר כל העם הללויה כל הנשמה תהיה הללויה. Aqui são alguns mismorim que juntaram para Kim de lugares diferentes, que falam o pedido para Kadosh Baruch Hu trazer a Geulah, juntar todo o Bnei Israel em um lugar só, para daqui sair a luz da Torá para o mundo inteiro, certo? É conectado com o que foi falado antes. Aí aparece esse Lam Natziach Ben Ginor Mizmor Shir, a gente chegou a ver ele uma vez no formato da Menorá, lembram? Tinha o Ketoret, eu trouxe o... Tinha lá no meio, tinha no formato da Menorá, tinha no escudo de David HaMelech. Esse Lam Natziach Ben Ginor Mizmor Shir, David HaMelech marcou ele no escudo dele, que ele saía para a guerra, e servia de proteção para David HaMelech. Certo? Não era uma Magen David, era esse Mizmor. Lam Natziach Ben Ginor Mizmor Shir. Porque Teilim eles são um pouco complicados, até pegar o assunto, o que está acontecendo aqui, mas saber que esse Mizmor é um Mizmor especial, que David HaMelech usava ele para proteção. Elokim Yochaneinu Veivaircheinu Ayer Panav Itanu Sela. Kadosh Baruch Hu, para ele proteger a gente, nos dar brachot, olhar para a gente, e Ayer Panav, Meir Panim. O que é Meir Panim? Alguém que te dá um sorriso, ele te olha bem, te olha de bom grado, e Ayer Panav Itanu, que a Kadosh Baruch Hu olhe para a gente com bons olhos, para dar para a gente as brachot, ver o nosso lado bom para ter brachot. Ladat baretz zarkecha bechol goim yeshuatecha, para que a gente saiba, a gente encontre na terra o seu caminho, certo? Seguir o seu caminho, a sua vontade na terra. Yodu Hamim Elokim, Yodu Hamim Kulam. O agradecimento, a gente não espera, de novo, a mesma questão de antes. A gente não está pensando só no povo, a gente está pensando no mundo inteiro, que todo mundo venha reconhecer Yodu Hamim Elokim, que todos os povos venham a reconhecer a Kadosh Baruch Hu, Amim Kulam, todos os povos. Ismechu viradenu leumim, que tishpot amim mishor, leumim baaretz tanchem sela. De novo, a mesma questão, que todos os povos vão se alegrar com a Kadosh Baruch Hu, eles vão reconhecer que o bem que o judaísmo trouxe não é só para o judaísmo, é para o mundo inteiro. Então, parece que quando o Beit HaMikdash foi destruído, fala um Chazal que quem destruiu o Beit HaMikdash não sabe que, na verdade, o Beit HaMikdash era a fonte da brachá que eles tinham. Então, o Beit HaMikdash não era uma coisa focada só para o povo judeu, era focado para o mundo inteiro. Yodu Hamim Elokim, Yodu Hamim Kulam, Eretz Natna Yevulá, Yevarchen Elohim Elokeinu. A terra foi dada para as pessoas terem proveito dela, que a terra dê frutos para todo mundo. Yevarchen Elokim Elokeinu, que todo mundo tenha essa brachá. Yevarchen Elokim Veireu Oto Kolav Searetz, que a Kadosh Baruch Hu lhe dê brachá para o mundo, e através disso, Ireu Oto Kolav Searetz, que todo mundo tenha temor, todo mundo reconheça a Kadosh Baruch Hu. Kolav Searetz Af Searetz não é Efes, não é zero. Afsei Aretz quer dizer os tzavot, as extremidades. Opa, em tradução simultânea. Certo? Que seja todo mundo tenha temor a Kadosh Baruch Hu, reconheça ele e se aproxime dele. Ótimo. Então, até aqui foi o Odru e o Mizmor Shir Hanukat Habayit de David, e agora começa, na verdade, o principal dos psukei de Zimra. Então, a gente falou uma vez, talvez, que se a pessoa chegou atrasado, ele pula algumas partes. Alguém que não tem tempo, ou ele chegou atrasado, ou ele não vai ter tempo de rezar tudo, ele pula algumas partes. Essa primeira parte que a gente passou agora, ela é pulada. E a primeira parte, de onde a pessoa começa, é o que a gente vai ver agora, o Baruch She'amar. Agora, esse Baruch She'amar, ele é a brachá de antes dos psukei de Zimra. Psukei de Zimra é essa parte que a gente está vendo agora, os prakim de Teilim,
que começa no Baruch She'amar e vai acabar no Ishtabach, certo? Nesses dois se costuma ficar de pé, Baruch She'amar e Ishtabach. Aqui, nesse daqui, deixa eu ver no azul, o Baruch She'amar a gente tem ele na página 46, e o Ishtabach é o fim de Psukei de Zimra, ele vai aparecer lá para frente na página 56, certo? 10 páginas nesse aqui azul, do Baruch She'amar até o Ishtabach. Agora, já que eles formam duas brachot, a brachá de antes e a brachá de depois, não pode conversar aqui no meio, certo? Porque você fez uma brachá antes, você vai fazer uns mismorim e vai ter uma brachá depois. Então, isso tudo é uma coisa só. Se você fala no meio, você está fazendo uma pausa entre as duas brachot. Por isso, a partir do Baruch She'amar, já não pode falar, certo? Então, se quer falar um pouco antes, até o Ishtabach é uma coisa só, não pode falar no meio. O que é esse Baruch She'amar? Ele não aparece na Gemara. Todas as nossas brachot aparecem na Gemara, certo? Não tem brachot que a gente faz que não aparecem na Gemara, fora, talvez tenha alguma outra, não sei, mas o Baruch She'amar. Esse Baruch She'amar, ele aparece uma geração depois da Gemara. A Gemara, a época da Gemara é do ano 0 ao 500, mais ou menos, Mishnah e Gemara. Depois vem do ano 500 ao 1000, a época dos Geonim, certo? Geonim, em hebraico, Geonim é Gaon, é gênio. Agora, eles são chamados de Geonim não porque eles eram gênios, e sim porque o Gaon era o Rosh Yeshiva de uma Yeshiva chamada Geon Yaakov, em Bavel, na Babilônia. Então, o líder da Yeshiva era chamado de Gaon. Esses são os Geonim. No meio, entre o fim da Gemara e os Geonim, tem uma época que não é muito conhecida, que são Savoraim. Não tem escritos deles, não é muito claro quem eram, o que eles fizeram. Tem partes da Gemara que dizem que eles que escreveram, partes mais linguísticas da Gemara. Então, a época do Savoraim, nessa época aparece o Baruch She'amar. E, de acordo com a Kabbalah, dizem, a Kabbalah quer dizer a Masoret, a tradição, esse Baruch She'amar foi recebido de um pete que caiu do céu. Caiu um papelzinho do céu com esse Baruch She'amar, e tem nele coisas especiais de 87 palavras. Peizain palavras tem que ter. Por isso tem nusach que é diferente, mas a maioria tem aqui, não contei, mas na teoria tem aqui 87 palavras. Esse é o formato do Baruch She'amar. E aqui no começo, Baruch She'amar ve'olam Baruchu, aparece 10 vezes a palavra Baruch, que é equivalente às 10 Sfirot, que a criação do mundo passou por 10 Sfirot. Então esse daqui é o Baruch She'amar. Mas eu estou vendo que está acabando o nosso tempo, tem muita gente cansada. Então a gente vai deixar o Baruch She'amar para a semana que vem, tá bom? Porque ele é meio comprido, são duas brachot aqui que a gente vai poder começar. Ok? E não pode parar no meio. Não pode parar no meio, não vão poder participar do shiur depois, é só todo mundo em silêncio. Sério? Então a gente vai parar aqui no Baruch She'amar, a gente continua a semana que vem.